Você usa flashcards para estudar, mas sente que eles não estão funcionando como deveriam? Talvez seja porque você esteja cometendo um dos comuns erros que podem diminuir drasticamente a eficiência desse método de estudo. Hoje eu vou te mostrar 7 erros mais comuns cometidos durante a utilização desse método, bem como evitá-los. Então fica comigo até o final para garantir que você vai sair daqui sabendo utilizar flashcards como um verdadeiro expert. Então eu já deixo aquele lembrete amigável, vamos curtindo, vamos se inscrevendo no canal, ativando o sininho. Isso ajuda demais a gente que está tentando levar essa informação para cada vez mais pessoas, a fim que elas tenham acesso a esse tipo de conteúdo e saibam que a internacionalização da carreira médica também é uma opção. Like dado, se inscreveu no canal, bora para o que interessa. Meu nome é João Vitor, esse é o Pêndulo e sejam bem-vindos a mais um vídeo. 7 erros que você não pode cometer ao utilizar flashcards. Primeiro de tudo, vamos voltar um pouquinho. O que são flashcards? Flashcards nada mais são do que uma materialização do que a gente chama de uma metodologia de estudo, que é repetições espaçadas. Como o próprio nome já sugere, você vai ficar repetindo uma informação ao longo do tempo a fim de memorizá-la. Isso vai ajudar principalmente aquelas matérias em que não tem muito sentido você decorar uma informação, são realmente decorebas. A gente pensa em bioquímica, anatomia, algumas coisas de histologia, farmacologia, que são muito visadas no Step 1, mas tem outras coisas na vida também que você tem que só que decorar para passar na prova. E os flashcards eles vão ter um modelo físico e digital. Modelo físico mais antigo você fazia perguntas num pedaço de papel na frente e atrás tinha a sua resposta com alguma outra informação complementar e comentários. Hoje em dia, como eu uso e como boa parte das pessoas usam, nós utilizamos um software que pega todas essas informações nossas, elas são organizadas e faz com que você revise elas a depender do seu nível de conhecimento daquela informação, do seu conforto em trazer aquela informação à memória, entre outras coisas. Antes da gente ir para os erros, comenta aqui embaixo. Você já utiliza flashcards na sua rotina de estudo? Não precisa ser do USMLE, pode ser para tudo. Se utilizar, comenta aqui embaixo que eu quero ver quem é que já está fazendo isso. Erro número 1. Não personalizar os flashcards. Os flashcards são seus. Você tem que ter um flashcard em que você se sinta confortável em lê-lo, revê-lo incontáveis vezes. Então, se eu falar para vocês que o meu flashcard é o céu é azul, posso achar aquilo óbvio, mas outra pessoa vendo a mesma coisa, ela pode ter dificuldade com aquela informação. Então, se eu sou essa pessoa com dificuldade com a informação, eu vou deixar um comentáriozinho ali embaixo. O céu é azul porque tal coisa. Ou eu vou conversar comigo mesmo. Lembra da aula de fulano de tal? Que isso vai trazer várias memórias para o mesmo flashcard e isso vai facilitar com que você decore, memorize a informação. Então, adaptar os flashcards para você mesmo sempre é uma excelente forma de otimizar o seu estudo. Erro número 2. Excesso de informação em um só cartão. O flashcard é uma informação rápida, como o próprio nome sugere. Flash, rápido, card, cartão. Então você tem que ter uma informação rápida, uma frase, ou puxando do nosso português do ensino médio, uma oração. Se você tiver muitas coisas escritas no mesmo flashcard ou ele não for muito visual, você acaba mais se perdendo na hora de estudar do que propriamente ele vai ajudar. E como a gente quer transformar o flashcard numa técnica de estudo ativo, se você bota um parágrafo no flashcard, ele deixa de ser um flashcard e vira um texto. Então, como a gente utilizou o exemplo agora há pouco, o céu é azul. Se eu tirar o azul, eu vou perguntar, o céu é? E lá vai estar a minha resposta. Tem que ser alguma coisa realmente muito direta ao ponto. Então a dica aqui, pessoal, é foque no essencial. Foque naquilo que você precisa saber. Se você quer saber o gene da doença X, coloque. Gene da doença X é Y. Acabou. Você pode colocar algum comentário e eu até acho bom porque você junta com a primeira dica, que é você trazer comentários depois de solucionado o flashcard que lhe façam trazer à memória aquela informação. Erro número 3. Cara, esse erro número 3 possivelmente vai ser o segundo mais importante, só perde mesmo para o último erro. Não revisar com regularidade. Como a gente conversou no início do vídeo, os flashcards são pautados numa metodologia de estudo chamada repetições espaçadas. Então, se você não repete, você está tirando metade do método de estudo em si. Então, o segredo dos flashcards é realmente você focar nas repetições.
Mais importante do que eu ver cards novos é justamente eu pegar os antigos e ficar repetindo eles de modo a eu aprender aquela informação, ou pelo menos memorizar. E eu não consigo frisar o quanto isso é importante. Mais importante decorar o que você já aprendeu do que você ir para informações novas. Então, todo dia, se você tiver ali 30 minutos do dia reservado só para fazer seus flashcards, faça. 30 minutos não é o suficiente. Eles vão acumular. Então, no final de semana, você tira o prejuízo e vida que segue. Erro número 4. Não trazer a reversão do cartão para o seu estudo. O que é a reversão do cartão ou do card? Aqui eu estou falando principalmente em você não trazer a mesma pergunta de um jeito revertido ou de outras formas para solidificar o conteúdo. Um exemplo prático disso é na distrofia muscular de Duchenne, o gene afetado é o DMD. Então, um card meu vai ser: qual gene é afetado nessa doença? Resposta: DMD. Outro card que seria a reversão dele seria: qual a doença causada pela mutação do DMD? Aí você responde a doença. Então vocês percebem que eu perguntei basicamente duas coisas para revisar a mesma informação? Isso é a reversão do card ou do cartão. Então isso aqui eu asseguro que o seu cérebro está decorando a mesma informação, fazendo várias sinapses diferentes. Esse conjunto de sinapses criadas é justamente os caminhos que ele vai acessar essa informação durante o seu teste, durante a sua prova, durante o seu simulado. E daí vem a importância da gente seguir esse método também. Erro número 5, e talvez o que eu mais cometi é falta de foco em conceitos difíceis. Vou contar primeiro uma história para vocês. Aqui eu estava começando a utilizar o Anki e eu tinha muita dificuldade em, por exemplo, bioquímica. Então os cards de bioquímica, que eu basicamente errava todos e eram muito difíceis para mim, eu deixava para o final. Então quando via um card de bioquímica, eu errado, e já passava para o seguinte. Aí via o mesmo card depois, errado, e passava para o seguinte incontáveis vezes. De modo que quando eu ficava no final do dia e eu já estava cansado, eu pensava: esses cards de bioquímica que eu já não sei, eu deixo para fazer amanhã. E no dia seguinte fazer a mesma coisa. Então é sempre você focar no início do dia, principalmente nas suas dúvidas. Então aqui eu não estou nem falando de novos cards, eu estou falando dos que você já fez, que você está revisando, focar principalmente, mais no início do dia ainda, quando você tem gás, naqueles cards que você tem mais dificuldade. Erro número 6. Aqui é não usar exemplos práticos. Prático no sentido de você não usar o seu flashcard para além de definições. Exemplo. Um erro bastante comum é você utilizar o flashcard para saber o que é cada coisa. Mas dificilmente você vai ser cobrado exatamente para dizer a definição específica de uma informação. Você vai ser cobrado pegando aquela definição e colocando no contexto prático. Então, em vez de eu falar qual é a definição de diabetes insípidos, isso possivelmente vai ter até num flashcard seu, eu vou perguntar no flashcard qual o diagnóstico de um paciente com apresentação X. 2, 3 frases. Ou uma frase sobre a clínica e uma frase de um exame diagnóstico. Porque possivelmente numa questão que você vá fazer, esse vai ser o resumo da questão. Você pautar também seus flashcards num conceito mais palpável e mais voltado para a prática clínica, com certeza vai ser um divisor de águas na hora do seu estudo e na hora de colher os frutos desse estudo em simulados e provas. Então, erro número 7. Estudar passivamente. Como assim? Cara, é muito comum, principalmente quando você está cansado, final de dia ou muito ocupado, cabeça cheia, você pegar o flashcard, ler lá, o céu é azul. Nem pensou naquela informação, ela só chegou a você. Isso não faz diferença você ler uma frase no flashcard ou uma frase no livro. Então você, na hora de fazer esse flashcard, é mais ou menos assim. O céu é o quê? O céu é azul. Aperta de novo, ele libera a resposta. O céu é azul. Aí você internaliza aquilo. Ah, realmente, o céu é azul. Vocês percebem que eu estou usando muito essa mesma expressão? É justamente porque quanto mais você repete, mais ela fica na cabeça. Então, se eu conseguir deixar ela na cabeça de vocês, é mais ou menos o que vocês têm que fazer. Todas as vezes que forem fazer flashcards, vocês têm que internalizar aquela informação. De modo que eu vejo a pergunta ou vejo a frase incompleta
eu raciocino em cima daquilo, depois eu vejo a resposta. Porque se toda vez que eu ver uma pergunta, eu não dou 2 segundos para minha cabeça pensar e já vejo a resposta, eu estou lendo o livro, eu não estou fazendo flashcards. Talvez essa seja a principal armadilha na hora de você estudar flashcards sem você ter uma base ou sem ter essas dicas que a gente conversou até agora. Lembre-se, flashcards são metodologias ativas, você tem que pensar. Se você está só lendo, você está fazendo errado. Eu queria pedir o feedback de vocês, pessoal. Como é que foi esse vídeo? Comenta aqui se vocês gostaram, se vocês acham que tem mais algum erro que vocês cometem. Comenta aqui embaixo também. Se vocês querem uma continuação de mais dicas sobre questões, sobre flashcards, sobre qualquer outra coisa, sinta-se à vontade. Eu leio todos os comentários, respondo todo mundo. E aproveita e manda esse vídeo para aquele seu amigo que está tentando utilizar os flashcards e está tendo dificuldade. E esse foi o vídeo dessa semana. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Se ficou até aqui, pelo amor de Deus, né? Dá o like, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações e eu vejo vocês na próxima semana. Valeu!